Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Queridos, chegamos 2020. Então, e alguém pergunta, mas o que vai ser esse ano da minha vida? O que a minha vida vai ser? Como é que vai ser este ano? Então, queridos, só depende de cada um. A palavra de Deus garante que a nossa vida e a realidade é uma vida de plantações e colheitas. O Senhor Deus usa o exemplo da casa. Há momentos nas Escrituras em que a nossa vida é uma casa. Na verdade, simbolicamente, o nosso próprio corpo é a casa. O Senhor Deus diz que o nosso corpo é templo do seu Santo Espírito. Então, é a casa da sua habitação. Mas a casa também pode representar toda uma vida, porque a casa pode ter poucos cômodos ou muitos cômodos. Uma casa que tem muitas dependências, é uma grande casa, tem muitas dependências, tem muitas coisas. E de repente, se alguma área ficar fora do controle, ficar assim à vontade, de repente os insetos entram, a poeira entra e se acumula, como é que fica isso? Então imagine a nossa vida sendo uma casa. Como está essa casa? Tem tido cuidados? E quais são os moradores? Porque também na palavra de Deus, o Senhor Deus diz que o nosso corpo é a sua casa, é o lugar da sua habitação, sua residência. Olha que honra, que coisa tremenda, não? Mas sendo a nossa vida uma casa, será que essa casa é bem firme? Será que se os ventos soprarem, essa casa vai ficar de pé? Esse é o nosso assunto. Então, queridos, nós iniciamos o nosso programa, sempre iniciamos com uma oração de agradecimento a Deus. Nosso programa de rádio vai aqui ao ar pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Então, nós vamos agora iniciar com uma oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, querido Deus, Pai Celestial, reconhecemos que o Senhor, como Deus, é o único soberano, acima de tudo, acima de todos, o Criador, o grande Criador. O Senhor criou os céus, a terra, este imenso universo, com toda a natureza, com todas as coisas. Senhor, nós agradecemos pelos nossos olhos espirituais abertos, pela Tua presença, pela Tua palavra que é viva e que nos dá a direção e todas as coisas de que precisamos, tanto para esta vida quanto para a eternidade. Senhor Deus, Pai Celestial, nós nos unimos neste momento para agradecer. E agradecemos desde o ar que respiramos, porque tudo foi criado pelo Senhor. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Graças te damos pelos teus cuidados. Graças te damos, Senhor, acima de todas as coisas, pelo grande preço, o mais alto valor que o Senhor pagou pela vida humana quando entregou Jesus lá no Calvário. Pai, e nós queremos te conhecer mais. Por isso, Senhor, procuramos ouvir o que está escrito, ler, contemplar. Senhor, nós precisamos de Ti. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas, a água. O Senhor criou a água potável, criou os mares. O Senhor criou, Pai. O Senhor criou a luz. O Senhor fez o dia e fez a noite. E nós agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor fez. Sabemos que a luz representa o dia, a Tua presença. A noite, Senhor, que é para o descanso, mas muitas vezes é tempo de trevas, pois alguns, quando vai anoitecendo, logo entram, Senhor, num quadro tenebroso, em que a depressão aumenta, as angústias trabalham mais. E, Senhor, quando alguém te encontra, recebe a Tua paz. E como o Senhor diz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O Senhor é o príncipe da paz. Senhor, nós agradecemos.
Agradecemos porque entramos este ano de 2020 e antes de qualquer coisa, pedimos a Tua direção, pois crendo, Senhor, cremos que, tomados pelas Tuas mãos, o Senhor é o único que pode guardar, livrar e abençoar. Senhor, entregamos tudo e agradecemos, em nome de Jesus, o Teu soberano nome. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E então, queridos, bem, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Dizemos sempre que feliz é quem crê. Porque há tantas pessoas que creem, há muitas e muitas pessoas que creem em tantas coisas, mas que não conseguem crer na palavra de Deus. Para uns, pensam que é um livro religioso. Não, queridos. O Senhor Deus reuniu nas Escrituras Sagradas toda a sua vontade para a nossa vida. E aqui Ele se mostra. E então o Senhor Deus quer que nós o conheçamos. Que o conheçamos como Senhor, Criador e Senhor de tudo. O único Deus, que enviou o seu Filho ao mundo para a salvação da humanidade. O Senhor Deus quer que nós ouçamos a sua palavra e que creiamos naquilo que Ele fala. A Bíblia Sagrada está repleta de ensinamentos, de promessas de bênçãos, de garantias dos cuidados de Deus, mas vamos entender bem. O Senhor Deus examina o nosso coração. Então falamos no início que o Senhor Deus usa, dentre as muitas simbologias, as muitas figuras ilustrativas, Ele diz que a nossa vida é uma casa. Então imagine que, uma casa tem que promover o bem-estar. Se a pessoa não se sentir bem dentro da sua própria casa, onde ela vai se sentir à vontade? Por mais que a pessoa tenha intimidade, que se sinta à vontade, a sua casa é a sua casa. É o seu espaço, é o seu cantinho, é a sua liberdade. E então, pois o Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo habite dentro de nós. Então, nossa casa, nosso ser, nosso corpo, nossa vida, é a casa de Deus. E como é que Ele está nessa casa? Então, para iniciar, como se deve dar esse ponto de partida para que Deus se sinta bem nessa casa? Ouvindo. A melhor coisa para que haja uma boa convivência, haja harmonia, é o conhecimento e a compreensão. Então o Senhor Deus, na verdade, na pessoa de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, o Senhor Deus usa então a figura da casa. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bem, nós temos aqui então o Senhor Jesus dizendo que a pessoa, aquele que escuta, aquele ou aquela, o homem ou mulher, menino, menina, senhor, senhora, que escuta as suas palavras, os seus ensinamentos, as suas orientações, os seus mandamentos, e coloca em prática. Não basta apenas ouvir. De que adianta um pai dizer para o filho: filho,
não entre no caminho tal. Filho, não faça isso. Aí o filho vira as costas para o pai e lá vai ele e faz exatamente o que o pai disse, não faça. Então o Senhor Jesus disse, aquele que escuta as suas palavras do Senhor Jesus Cristo, e que para nós foram registradas nas Escrituras, porque nós não andamos ao lado de Jesus fisicamente, como andaram os primeiros apóstolos. Mas ele garantiu que a sua presença seria a mesma, mesmo ele não estando num corpo físico, sim em espírito, que ele estaria presente junto àqueles que o recebessem, que nele crescem, que a ele ouvissem. Então isso foi registrado. Mas o Espírito de Deus então está atento. Deus sabe quem ouve com o coração aberto para praticar. Deus sabe quem ouve e não dá atenção. Então falamos do filho. O pai fala com o filho, filho, não entre no caminho tal. Ou filho, a amizade do fulano não é boa para você. Mas o filho não escuta. O filho não ouve. Aqui o Senhor Jesus está usando o exemplo do que ouve e coloca em prática. Queridos, a vida com Jesus não é uma vida religiosa. É uma vida de fé. É uma vida de obediência à palavra de Deus. De comunhão com Deus. Ora, Deus é Espírito. Se Ele garante que ouvindo a sua palavra, Ele vai estar presente, então isso é fé. Então vamos ouvir e vamos pôr em prática. Então Ele diz que a pessoa que escuta as suas palavras, seus ensinamentos, seus mandamentos e põe em prática, essa pessoa, ela constrói a sua casa sobre uma rocha. A casa está bem alicerçada. Os ventos não arrancarão essa casa. Eles não derrubarão essa casa. Venham os ventos que vierem. Ela está sobre a rocha. A rocha é a estrutura de vida. E a rocha é Jesus. Jesus, a palavra de Deus. Não é uma imagem de escultura, queridos. E então, o Senhor Jesus logo falou da outra casa. E ele diz, e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, então esse escuta, mas ele não põe em prática. Bem, isso acontece demais nos nossos dias. Muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e dizem assim, não, eu não sou dessa religião. Mas é um erro, queridos, porque Jesus não veio do céu trazendo religião alguma. Ele não é religião, ele não trouxe religião. Jesus trouxe o poder de Deus. Ele trouxe ensinamentos do céu para que cada um aqui na terra possa caminhar com Deus. Agradar a Deus. Como nós vamos agradar a Deus se não sabemos o que lhe agrada e o que lhe aborrece? O que agrada a Deus, o que aborrece a Deus? Bem, existem muitos conceitos, existem muitas afirmativas a respeito disso, mas com que base? Foi Deus quem falou? Porque Jesus falou, Jesus esteve fisicamente na terra, e o que Ele falou, e o que Deus quis para nós, que Deus quer que nós conheçamos e que saibamos, Deus fez com que fossem todos os ensinamentos reunidos nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, queridos, ouvir a palavra de Deus é ouvir a Deus. A mesma coisa. Os apóstolos, os primeiros apóstolos, andaram ao lado de Jesus. Jesus estava fisicamente. Então, eles ouviram os ensinamentos da pessoa física de Jesus. Nós não temos essa presença física. Mas a palavra de Deus garante que o Espírito de Deus está presente quando alguém para ouvir a sua palavra, porque Deus vai observar. Você tem tantas passagens bíblicas
onde o Senhor Deus garante que os seus olhos estão observando a terra. Mas, queridos, vamos ver se ele interfere na vida de alguém. Não. Daí tantas pessoas dizem assim, muitas dizem, se Deus existisse, não haveria derramamento de sangue. Se Deus existisse, não haveriam pessoas doentes. Se Deus existisse, não haveriam pessoas sofrendo. Se Deus existisse, isso é o que muita gente fala. Muita gente boa fala, mas não para ouvir a sua palavra. Os evangelhos mostram pessoas doentes que iam até Jesus e outras que não podiam, mas eram levadas até Jesus. E hoje todos vão até Jesus. Ele não está morto, não está preso na cruz. Ele fala, e as palavras de Jesus, elas são vivas. Ou seja, o Espírito de Deus está atento. Eu quero resolver os problemas da minha vida, eu quero acalmar esse casamento que está turbulento. Mas alguém para ouvir o que Jesus fala ao marido, à mulher? Essa é a questão. Os jovens param para ouvir o que o Espírito de Deus, o que a palavra de Deus fala para a juventude. Volta e meia se escuta, se vê notícias trágicas, tão tenebrosas. Um jovem se alcooliza e tomado pelo álcool, já literalmente fora de órbita. Um descontrole de emoções, vai ao volante. Pois é. E aí? Aí a desgraça vai, se abate sobre todos. E alguns perguntam, poxa, cadê Deus? Por que Deus não livrou? Mas Deus manda alguém se alcoolizar? Ou Deus impede alguém de se alcoolizar? Pensa nisso. É escolha. São as escolhas, queridos. Então ele diz aqui, aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Uma casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Casamento cai, saúde cai, vida financeira cai. E vai por aí. Família cai nos laços, cai nas garras do ódio, cai. Então, queridos, infelizmente é a realidade. O Espírito de Deus, a palavra de Deus é o norte da nossa vida. E além de tudo isso que eu estou dizendo, lamentavelmente, há os zombadores. Zombam. Zombam das coisas de Deus. Zombam da própria palavra de Deus e zombam de nós, que cremos em Jesus Cristo, o único mediador, salvador, Filho de Deus, o único Filho, que Deus enviou para salvar o mundo. Para completar, ainda tem os escarnecedores. Isso é terrível. Mas fazer o quê? É escolha. Só escolhe. Escolhe como vai ser, como vai viver, como vai agir. Uma coisa é certa, queridos. Jesus não veio a este mundo em vão. Então os ensinamentos dele permanecem para a eternidade. A ideia de todo mundo é: morreu, acabou. Vamos ver o que dizem as Escrituras Sagradas. Bom, agora nós vamos passar a outra parte. E eu volto com... Nós temos ainda 2 momentos. Presença de Deus maravilhosa. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio de vós. Vamos então? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. E então, lá no início do nosso programa, Graça sobre Graça é um programa que vai ao ar pela Rádio Metropolitana aqui do Rio, AM 1090, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. Meu abraço a todos da Rádio Metropolitana, meu abraço, nosso abraço, Deus abençoe, pedimos as bênçãos do Senhor Deus a todos, à diretoria, aos funcionários, Deus abençoe a cada um de vocês e conceda um ano de 2020 repleto de bênçãos, com saúde, com paz. E agora nós vamos colocar no altar de Deus a oração. Ore comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, pela Tua palavra entendemos claramente, Senhor, e cremos, por isso nós nos unimos, unindo a nossa fé. Cremos sim que os Teus olhos percorrem a terra, mas como o Senhor deu liberdade total ao ser humano e deixa que cada um faça as suas escolhas, embora, Senhor, sabemos com toda convicção que o Senhor enviou Jesus a este mundo para Jesus dar direção à vida de cada um, de quem quiser seguir ao Senhor, de quem quiser crer no Senhor. E, Senhor, nós sabemos que o Senhor continua olhando, observando, esperando que alguém pare para ouvir. Senhor, nós entramos em Tua presença neste momento, unindo a nossa fé em oração. Eu peço que o Teu Santo Espírito ajude, Senhor. Nós estamos, Pai, com o coração diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor. E eu uno a minha fé com quem está, Senhor, primeiramente com quem está passando por uma luta. Para que não desfaleça, Senhor, não perca o ânimo já neste início de ano. Pois se o Senhor abriu a porta de um novo ano, certamente o Senhor quer, Pai, dar a vitória. Mas sabemos que é necessário ouvir. Pai, como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir. Então, Senhor, Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, mas pedimos que o Senhor agora venha e ajude a essa vida, essa amiga, esse amigo. Não sei, Senhor, quem está num momento de dificuldade, que precisa, Senhor, da Tua luz, de um socorro, que precisa, Senhor, que o Senhor abra uma porta para a dignidade, para que possa desfrutar, Senhor, da vida com a paz no coração, e sabemos que só o Senhor é o príncipe da paz. Senhor, concede a Tua bênção, dá a Tua bênção, toma pela Tua mão poderosa. Vem, Senhor, para que as nuvens se dissipem, para que acabe, Senhor, esse tempo de trevas. Vem, Jesus, sabemos da necessidade de buscar, pois a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Senhor, a Tua casa está aqui de portas abertas e a Tua palavra, que é viva, Senhor, tem falado ao nosso coração. O Senhor, Pai, é a razão de todas as coisas boas e maravilhosas. Por isso, concede paz, toca essa vida, dá saúde e abençoa. É o nosso pedido. Senhor, entregamos em Tuas mãos. Entregamos a caminhada, entregamos cada dia e agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Olha, a casa de Deus está aqui de portas abertas, em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira nós temos a Escola Bíblica, dia de estudo da Palavra de Deus. Isso mesmo. Olha, a compreensão da Palavra de Deus
te dar um novo rumo na vida. Muita gente diz assim, por que a minha vida não muda? Não, nós somos responsáveis por fazer essa mudança. Se nos colocarmos diante de Deus, certamente Ele vai trabalhar. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.